Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo aqui a mais uma de nossas entrevistas diárias. Nós temos entrevistas aqui ao longo do dia, né, sobre acompanhamentos de mercado, acompanhamento das safras e também assuntos aí relacionados ao mercado financeiro, ao mercado global. Afinal de contas, a gente passa por um momento de grandes dificuldades, grandes desafios, mas ao que tudo parece, a resiliência, né, de quem investe, a resiliência dos investidores, dos empresários, essa resiliência é uma resiliência sem fim. Diante de tantas dificuldades, a gente tem um estudo aqui que mostra que CEOs de diversos setores acreditam no potencial econômico do Brasil e no potencial econômico global. Para falar um pouquinho sobre esse estudo, eu estou aqui com o Maurício Moraes, representante aqui da PwC Brasil. Maurício, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Boa tarde, é um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite em participar. Bom, Maurício, a primeira coisa que a gente pode falar sobre o estudo, né, que vocês realizaram é que tem um novo termo, né, não é tão novo, mas às vezes a gente precisa sempre trazer, que é o termo C-Level. O termo C-Level se refere exatamente, né, aos CEOs, aos cargos executivos de grandes empresas, que são as pessoas que vocês focaram as entrevistas, né, para mostrar o quanto essas pessoas estão positivas diante do cenário econômico, tanto no Brasil quanto no cenário global. E também teve uma parte relacionada ao agronegócio. Explica para a gente como que funcionou a pesquisa, como que vocês chegaram às conclusões que estão presentes nesse estudo. Bom, essa é uma pesquisa que a PwC realiza mundialmente. Essa é a 25ª pesquisa. Então, a gente já vem colhendo essas tendências há algum tempo. A gente faz comparações, a gente tem aí um detalhamento bastante robusto de todo esse processo. E nós, através da pesquisa mundial, foi ouvido 4.400 executivos. Esses executivos são CEOs das companhias, ou seja, os presidentes das empresas que responderam, né? Nós falamos C-Level porque tem CFOs, CIOs, CEOs, então todos os Cs é o que a gente chama de C-Level. Mas nesse caso, quem respondeu as perguntas foram os CEOs, os presidentes das empresas, foram 4.400 em 89 países, ou seja, tem um extrato bastante relevante das tendências mundiais, com uma participação bastante importante dos CEOs do Brasil e também do agronegócio no Brasil. E a partir dessa pesquisa, nós estratificamos os resultados para o Brasil, comparados com o que pensam os CEOs de forma mundial, e também estratificamos o que os executivos no agronegócio, como que eles estão pensando em relação ao que os executivos de outros setores pensam em relação ao que os executivos mundiais estão pensando. Então, é muito rico o estudo e dá para ter uma boa percepção das tendências. Afinal de contas, né, muitas dessas empresas são empresas centenárias, são empresas bem tradicionais, são empresas que já passaram por duas guerras mundiais. Dentro do agronegócio a gente vê histórias assim, né? Empresas que já passaram duas guerras mundiais, Guerra Fria, recessão nos Estados Unidos, né, de 29, enfim. São empresas que sobreviveram aí com grandes impactos econômicos ao redor do mundo. E isso é uma das coisas que acaba explicando essa resiliência diante da tal dificuldade, né? O coronavírus, essa pandemia não perdoou, né? Quem não soube se adaptar, infelizmente acabou tendo que sair do mercado, mas diante da proporção de outras crises que aconteceram na história, são 2 anos, né? Enquanto que guerras duraram 10 anos, enfim. Você acha que isso explica essa resiliência, essa,
esse otimismo, né, em acreditar, né, na retomada econômica, ou tem outros fatores que podem ser levados em consideração? Bom, de fato, quando a pandemia veio, né, e isso foi ficou mais evidente no início de 2020, o pessimismo tomou conta. Naquele momento, apenas 22% dos executivos mundiais e 19% no Brasil acreditavam que pudesse haver um crescimento econômico, né? E de fato foi um ano muito difícil. O ano de 2021 também foi um ano difícil, porém já com outras perspectivas, né? Com a pandemia já, como você comentou, com praticamente 2 anos, muita coisa se aprendeu, muita coisa foi desenvolvida, as empresas se adaptaram, e ocuparam seus espaços. A força de trabalho aprendeu a trabalhar de forma remota. Muita gente já voltou a trabalhar fisicamente, mas já numa nova forma de trabalho, onde a possibilidade de você conseguir ter uma flexibilidade de trabalhar remoto e resolver temas que não precisa de tanta locomoção como antes precisávamos, né? Às vezes precisávamos ir para os Estados Unidos resolver um tema de uma reunião de 2, 3 horas. Hoje a gente resolve daqui. Então, tem muita coisa que evoluiu, muita coisa que aconteceu, e esses aprendizados todos vieram para que agora os executivos tivessem mais otimismo, né? Então, nesse ano, na nossa pesquisa, 77% dos executivos, tanto no mundo quanto no Brasil, e no agronegócio, estão mais otimistas com o crescimento da economia global, né? É, Obviamente que aqui a gente não abordou se vai crescer 1, 2, 5 ou 10%, mas é um viés de positividade, é um viés de que há, sim, ambiente para crescer. Então, eu acho que todo esse contexto, os aprendizados que foram obtidos ao longo desse período, aliado com experiências passadas, como você comentou, sem dúvida nenhuma, traz essa possibilidade de entender que a gente pode pensar num crescimento, sim, da economia, tá? E aqui a gente vê o primeiro ponto interessante, que quando a gente fala no crescimento global, como você citou, tanto setores do agronegócio quanto setores urbanos, né, se equiparam em 77% em acreditar, né, na retomada da economia global. Mas quando a gente fala Sim. na economia nacional, os CEOs do agronegócio têm uma margem um pouco maior, são 57% que acreditam na retomada da economia brasileira e outros setores unidos aí 55%. Então é uma pequena diferença, mas que mostra até mesmo, né, como o agronegócio está tão interligado com a economia do nosso país. O que mais você pode perceber, né, com relação a essa leve diferença do agronegócio acreditar nas coisas que acontecem no nosso país? Eu acho que é importante levar em consideração que o agro, sem dúvida nenhuma, também teve percalços com a questão da pandemia, teve que se adaptar rapidamente. O agro não parou, né? Foi um setor, considerado aí um setor essencial, e, portanto, as empresas do agro não pararam suas atividades. Então, por um lado é positivo, por outro tiveram que se adaptar operando, né? E tiveram que se adaptar continuando seus negócios, continuando produção, e rapidamente a gente percebeu a evolução que o agro tinha em termos de capacidade de tecnologia, capacidade de resiliência, capacidade de olhar para a força de trabalho, cuidar da força de trabalho, e foi muito positivo. O resultado foi muito positivo. Então, e também na questão financeira, foram anos importantes, os últimos anos, tanto de preços de commodities quanto de produtividade. Então, tudo isso traz uma perspectiva positiva do agro, né? Mesmo o Brasil estando em recessão, o agronegócio cresceu.
foi um dos setores da economia no Brasil que cresceu nos últimos anos. Então, sem dúvida nenhuma, o agro tem um viés mais positivo por todo esse cenário mais positivo, embora também tem muito desafio, né, em função de tudo isso que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso país, mas tem um pouco mais de positividade. E vamos aproveitar e vamos citar então quais que foram os principais desafios citados, né, pelos CEOs que foram entrevistados nessa pesquisa. Bom, quando a gente olha globalmente falando, o principal desafio, o principal risco que se enxergou pelos CEOs mundiais foi o risco cibernético. 50%, 49% dos CEOs mundiais responderam que risco cibernético é um tema que preocupa muito. Está no topo da lista. No Brasil não é diferente, 50%, ou seja, praticamente o mesmo percentual no Brasil, também colocou isso como um risco relevante. E isso reflete um pouco da realidade que estamos vivendo, né? Recentemente a gente tem recebido aí, acompanha noticiários, né, de várias empresas divulgando que foram atacadas. Algumas não divulgam, mas nós temos muitos clientes que também comentaram sobre ataques recebidos. Nós temos uma área na PwC totalmente dedicada para apoiar os nossos clientes, seja para fortalecer o ambiente de tecnologia, ou seja, até para ajudar na solução de quando é atacado. Então, a gente tem acompanhado muito esse mercado. Isso é constante. E os hackers vêm se desenvolvendo diariamente em novas formas de ataque, em sofisticação dos ataques. Então, isso preocupa realmente muito os executivos mundiais. No que se refere ao agro, o principal desafio que foi colocado foi a instabilidade macroeconômica. De fato, para o agronegócio é muito inserido globalmente falando, né? E nesse contexto, essa instabilidade macroeconômica que a gente está vivenciando, ela é muito, ela afeta setores, né, de exportação, ela afeta o nosso setor local. Então, para os executivos de agronegócio, essa instabilidade macroeconômica foi um dos principais, junto com mudanças climáticas, foram um dos principais riscos que os CEOs estão vendo aí para o futuro. Trocando em miúdos para quem está nos acompanhando, para quem está acompanhando a entrevista, quando a gente fala em estabilidade macroeconômica, você acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, por exemplo, são questões de containers que está ficando complicado. Quem acompanha aí o mercado de Chicago vê a instabilidade das commodities, o próprio dólar, né? A cada dia que passa tem uma tendência, uma volatilidade muito alta, preços dos insumos, né, que acabam sendo prejudicados por movimentos geopolíticos internacionais. Tem todo um estresse acontecendo lá no leste europeu que acaba afetando insumos. Tem um estresse acontecendo na China que também acaba afetando insumos, enfim. Mudanças climáticas, não precisa nem dizer, né? Rio Grande do Sul aí está passando por dificuldades. Mas nos riscos cibernéticos, né, para quem não conhece muito dessa área, basta ver o que aconteceu no Ministério da Saúde recentemente, né, as nossas carteirinhas de vacinação se perdendo aí por ataque cibernético. E no agro teve recentemente um ataque, né, nas petrolíferas lá dos Estados Unidos, né, algumas tubulações petrolíferas sendo paradas, literalmente paradas por ataque hacker. Né, sequestros de dados, enfim. Não, aparentemente parece um negócio de filme, né, de ficção científica, mas acontece cada vez mais, né, em épocas que a gente discute tanto o 5G, vale a pena a gente parar e prestar um pouquinho de atenção, né, nos riscos cibernéticos. Maurício, você acha que, além dos CEOs, né, os CEOs eles precisam estar sempre atentos a isso. Afinal de contas, eles precisam tomar decisões
que afetam muitas famílias, né, muitas pessoas. Mas além dos CEOs, você percebe que essas preocupações estão atingindo, né, outras partes, né, de C-levels, né? Como é que você interpreta a pesquisa que vocês fizeram de uma forma prática na vida dessas empresas, né, na cultura dessas empresas? Não, ela está muito alinhada com o que a gente tem visto na prática. De fato, essas preocupações que eu listei, de alguma forma a gente esperava que estivessem relatadas aqui. Então, assim, as empresas de fato estão preocupadas com tudo isso, obviamente, se movimentando, melhorando os seus sistemas, aprimorando, fechando aí, entre aspas, as portas, e buscando evitar, né, ter processos e ter controles para evitar os ataques, e se acontecer, qual é a atitude que ela vai tomar e com que forma que ela protege os dados. Então, isso é cotidiano. A gente vem apoiando muitas empresas a fazer uma melhor gestão desse processo, a se preparar para uma eventual situação adversa. Então, isso está acontecendo na prática, isso permeia a organização como um todo. O CEO é o executivo mais importante da organização, obviamente que ele tem essa visão mais completa, e quem está junto com ele na gestão certamente está envolvido, cada um na sua cadeira, né, envolvido com um tema ou outro, mas esses temas estão sempre na pauta. E outro tema que a gente vê que também é um foco, tem crescido bastante, é, e está na pesquisa também, são questões envolvendo ESG, que são as questões ambientais, sociais e de governança, que também está cada vez mais presente aí nos debates, na agenda dos executivos das empresas. É exatamente nesse ponto que eu queria tocar na minha próxima pergunta, né, para a gente já começar, né, a dar os nossos finalmente aqui, que é exatamente isso, né? Quando a gente fala de ESG, de carbono zero, né, essas práticas sustentáveis que começam a ser colocadas em práticas, uma interpretação que a gente tem é um olhar cada vez mais para o futuro, né? Pensar, quando a gente fala nessas questões, por exemplo, em discussões da ONU, né, é um alinhamento que vai até 2030 ou até mesmo 2050, dependendo, né, da vertente do estudo que você pegar da ONU, por exemplo. Ou seja, as pessoas não, né, as empresas já estão se alinhando a essa visão de futuro, né, essa visão de longo prazo, exatamente porque a resiliência mostra que precisamos pensar longe, né? Precisamos pensar além, e uma hora ou outra o ESG, né, o carbono zero e outras práticas sustentáveis vão ser cada vez mais colocadas em prática. Como é que esse olhar para o futuro, né, que já está começando agora, como é que esse olhar para o futuro vai mudar essa dinâmica das empresas que vocês tiveram de acordo com esse estudo que vocês colocaram em prática? Então, esses temas, eles sempre tiveram na agenda, de uma forma ou de outra, mas se tornaram mais evidentes e com um certo grau de maior importância com essa visão de sustentabilidade, de governança, de parte social, tudo reunido aí, né, nesse contexto de ESG. E o que está havendo é que a própria sociedade, as pessoas estão mais interessadas em empresas mais sustentáveis, em empresas que têm boas práticas de gestão de pessoas, boas práticas de cuidado com as pessoas, de diversidade, de inclusão. Os indivíduos estão olhando para produtos que sejam fabricados de forma mais sustentáveis, que tenham transparência no processo desde quando inicia um processo de produção até chegar na gôndola do mercado. Então tem uma série de preocupações que a própria população está preocupada e está requerendo informações mais claras desse processo, e também os financiadores, né, fundos de investimentos, instituições financeiras que
estão todos os stakeholders, os conselhos de administração, isso está na agenda, buscando que as empresas apresentem seus planos, buscando que as empresas executem seus planos e mostrem o que está evoluindo nesse processo, né? Então, o que a gente está percebendo é essa maior interesse, né, tanto do indivíduo quanto dos entes aí que navegam no mercado, como as instituições financeiras e como os conselhos, os fundos de investimentos, em entender melhor e pedir às empresas, então, seus planos para que isso seja possível. Então, nossa pesquisa, por exemplo, mostra que dos CEOs que responderam, 37% deles já têm metas de emissão de gases de efeito estufa definidos. No agronegócio, são 43%. Então, essa questão que se fala até 2030, 2050, de fato, leva um tempo, né, para que haja, de fato, um trabalho feito e os resultados obtidos para zerar a emissão de carbono ou para reduzir, dependendo da meta que a empresa coloca. Isso leva um tempo, mas quando a gente olha que 43% das empresas do agro já têm suas metas definidas, já é um índice importante, já é maior do que o índice global, e aí, obviamente, mostra que tem também um espaço, né, para continuar evoluindo nesse processo. Mas esse é um tema que está cada vez mais sendo requerido pelo consumidor e pelo regulador. O CVM, Banco Central, órgãos internacionais estão cada vez mais atentos a esse tema, e eu acho que isso só tende a crescer a importância e, obviamente, o cuidado das empresas com como comunicar, como executar as ações, como definir seus planos para endereçar esses temas, como eu comentei, de diversidade, de gênero, de tudo que envolve o indivíduo, tudo que envolve o meio ambiente e também a governança da companhia. Muito bem. Acho que o que fica de lição, né, para quem nos acompanha, é que apesar das dificuldades, a resiliência permanece. Né? Quando a gente fica num barco meio à deriva, sem saber muito bem onde ir, é sempre bom a gente ter pesquisas como essa que mostram, né, como que os tomadores de decisão, como que os formadores de opinião estão encarando os fatos de uma forma global mesmo, né? Essas pessoas, elas são obrigadas, né, como essas empresas normalmente têm sedes em diversas partes do país, é preciso ter uma compreensão global do que está acontecendo. Então, se essa pesquisa mostra otimismo, mostra essa resiliência, mostra essa perspectiva de um retorno econômico sustentável, já visando o futuro aí com essas questões sustentáveis, então tudo tende a indicar que estamos num bom caminho, ainda mais no Brasil, né? Mostrando aí a pesquisa mostrando que o Brasil tem um grande foco, né? Um grande interesse. Os olhos estão voltados para nós, nunca se esqueçam disso, né? Os produtores rurais que nos acompanham, nunca se esqueçam disso. Os olhos estão sobre o nosso país, sobre o agronegócio. E esse ponto que a gente tomou por último aí, né, do ESG, das questões sustentáveis, isso vai ser um ponto de ignição, um ponto de partida para os próximos passos. Acho que isso que é importante deixar claro aqui, né, que é olhar para trás, ver o que fica e agora andar para frente e seguir nesse caminho aí da prosperidade, né? Maurício, agradeço demais a sua presença aqui mais uma vez conosco. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelas suas informações. Portas abertas aqui no site Notícias Agrícolas. Deixo aqui um espaço para suas últimas considerações. Eu agradeço o convite, a participação. Quem quiser acessar nossa pesquisa no site da PwC, acessa, tem o link lá para CEO Survey, a 25ª pesquisa que fizemos com esses CEOs, então está disponível lá para que possa ser acessado. E também, quem quiser entender um pouco mais dessa pesquisa, por favor, fique em contato com a PwC, fique à vontade de entrar em contato com a PwC, comigo, que a gente pode conversar e debater um pouco mais todo esse material que é muito rico e, sem dúvida nenhuma, traz aqui informações importantes na tomada de decisões. Muito obrigado mais uma vez.
Muito bem, amigos. Também vou deixar aqui, né, a referência, o link para esse estudo, né, no texto aqui embaixo. Logo abaixo aqui do vídeo tem um texto, né, ali vai estar as orientações para você ver um pouco mais sobre esse estudo, entender um pouquinho mais sobre o que os CEOs, né, ao redor do mundo estão pensando sobre a economia global e os CEOs do Brasil estão pensando sobre a nossa economia e como que o agronegócio interpreta essas informações também. Essa resiliência nesse momento é muito importante. A gente ainda está numa pandemia, a gente está ainda tentando retomar, né? A gente tem um ano muito peculiar pela frente, ano de eleições, né? Muitas coisas vão acabar acontecendo esse ano, mas o que fica de importante é resiliência sempre, agronegócio acreditando, né, na economia brasileira, na economia global. Acho que isso é o mais importante de todos e sempre pensando um passo além, né, sempre pensando no futuro. Isso fica cada vez mais claro. Quem pensa o contrário, né, quem joga pedra, né, quem critica o agronegócio, precisa de fato conhecer um estudo como esse e mostrar o quanto nós colaboramos, o quanto o agronegócio colabora, né, para essa visão positiva dentro do Brasil e essa visão positiva ao redor do mundo. Muito bem, amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais. Sigam o nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. E você que acompanhou essa entrevista aqui no YouTube, lembra de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal para receber notificações e sempre que possível compartilhar, né, a entrevista dentro do canal do YouTube para que cada vez mais pessoas cheguem ao nosso canal. Isso é muito importante para a gente perceber esse feedback de vocês e assim o YouTube sugere as nossas entrevistas aqui do canal, né, do canal oficial do Notícias Agrícolas, para cada vez mais produtores rurais e assim todos se tornam os mais bem informados do Brasil. Beleza? Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.